Explicando direitinho como que a fermentação acontece. Basicamente, como eu expliquei, a fermentação é um processo de respiração anaeróbica onde vai se resumir em um saldo de 2 ATPs cada vez que eu quebro a glicose, no processo que eu chamo de glicólise. Mas, conforme a glicólise ela vai saturando, vai acontecendo muitas vezes, a gente vai ter um processo em que esses NADHs que saindo daqui, eu vou explicar já já como que acontece isso, esses NADHs vão acabar jogando esses átomos de hidrogênio para o piruvato, modificando a estrutura dele até chegar o etanol, certo? Então vamos começar do início. Como que acontece? Eu tenho aqui a molécula de glicose que vai se encontrar no açúcar quando o fungo estiver lá na nossa mistura do açaí, vai quebrar em duas moléculas de piruvato. Note que quando você quebrou a glicose em duas moléculas de piruvato, vamos contar, 6 carbonos, 2 vezes 3 carbonos, ainda tem os 6 carbonos. 6 oxigênios, 2 vezes 3, 6 oxigênios ainda. Entretanto, quando a gente conta agora os hidrogênios, a gente nota que 4 foram embora para algum lugar. Eu já te conto aonde. Note que esse H12 virou 2 vezes 4H, que aqui nesse caso eu vou ter 8 hidrogênios. Os outros 4 acabaram se situando nos caminhõezinhos de hidrogênio, vamos dizer assim, que é a niacina adenina de nucleotídeo, a principal, que para os mais chegados eu vou chamar de NADH, certo? Então aqui a gente vai ter 2 NADHH, ou seja, 4 átomos de hidrogênio, e com isso a gente vai ter o saldo de 2 ATP, que vai ser usado no metabolismo, certo? Depois disso, o piruvato, ele fica por aí mesmo. Ele acaba sendo produzido e esse CO2 aqui do piruvato, depois que eu abri essa molécula orgânica, ele é instável e ele acaba se soltando. Por isso que no levedo, quando acontece esse processo com levedo e a gente coloca isso no pão, o pão ele fica fofinho porque é do CO2 que ebule. Quando você for fazer a mistura de açaí, note que ele vai ficar borbulhando, como fala na receita. Essa borbulha vem do CO2 que saiu, certo? Desse modo, a gente vai acabar tendo a saída desse carbono, a gente vai ter o que a gente chama de etanol, que é um aldeído. Lembrando que essa função aqui caracteriza a função aldeído, certo? Esse aldeído que depois da reação de todo esse processo bioenergético estar saturado, esse NAD ele é limitado, ele não pode ficar toda hora reduzido. Isso aqui está reduzido. Ele não pode ficar toda hora reduzido. Então ele vai ter que jogar esses H+, para o processo continuar em algum lugar. E onde que ele vai jogar? No acetaldeído, no etanol, formando o etanol. Note que depois que um desses hidrogênios veio para cá juntamente ao O, a gente quebra essa ligação dupla O que tinha aqui, quebramos e temos agora um grupo hidroxila, que numa cadeia carbônica caracteriza a função álcool, certo? E o outro H, para completar a ligação carbônica, onde o carbono tem que fazer 4 ligações, eu tenho esse outro H aqui. Logo, um álcool de 2 carbonos, eu chamo do prefixo et 2 carbonos, an, porque todas as ligações entre carbonos são saturadas, e ol, porque a gente tem um grupo hidroxila. Desse modo, é assim de onde vem o CO2 do seu pão fofinho, da sua pizza fofinha, e o álcool da sua cachaça e do nosso vinho de açaí.